mais uma aula do nosso curso de iluminação para não iluminadores. Nós temos dois tipos de luzes, a luz dura e a luz difusa. Nós vamos falar sobre os refletores que são mais comumente encontrados no teatro. Vou começar pela Par 64, que é um refletor bem LED. O LED, ele trouxe uma possibilidade de diminuir a quantidade de equipamento dentro da transição de cores. A gente pode ver aqui nesse palco, nos anos 90 se a gente precisava fazer um contraluz, um vermelho, um azul e um amarelo, a gente precisaria montar 3 contraluzes, um de cada cor, e cada um com a quantidade de equipamento exata. Posicionamentos de luz. Durante a afinação, a gente define para onde esses refletores vão ser apontados. A gente joga essa luz para o local da cena, direcionando o olhar do espectador. A gente tem algumas luzes mais comuns, que já tem uns nomes que são utilizados no meio, que vocês já devem ter ouvido: luz geral, contraluz, foco, pino, e a gente vai falar sobre alguns deles. Eu vou tratá-los como foco. A luz geral é essa luz mais aberta, que revela todo o espaço. Essa luz normalmente é feita com Par 64 ou com a Source Par. Refletores que têm uma abertura grande e são bem difusos. Nós vamos tratar dos posicionamentos com focos, que fica mais fácil a visualização. E focos de luz dura, que tem a divisão entre zona clara e escura mais nítidas. Isso vai facilitar a nossa visualização. Nessa imagem a gente tem um foco frontal. Você percebe que de frente ele fica mais chapado. Ele está bem de frente nessa imagem, mas no teatro é normal a gente colocar essa luz mais alta, a 45 graus. A luz frontal deixa a cena mais chapada. Ela acaba com a textura e com a forma, deixando a coisa mais homogênea, como se estivesse num único plano. O rosto do ator ele fica mais chapado, mais liso. Fotograficamente isso é muito utilizado em evento com um flash, porque isso acaba com todas as rugas. É maravilhoso. A luz frontal tem a função de revelar. Ela deixa muito aberta todas as informações. E tão aberto que, como eu disse, acaba matando algumas texturas e algumas formas. Isso então seria um foco frontal. É foco porque está limitado num determinado espaço. Não está como a luz geral, revelando todo o espaço. Ele foca numa área. Aqui nós temos um foco de contraluz. O contraluz, ele vem de trás do objeto iluminado. A gente sempre trabalha, o operador de luz, o diretor, a partir da visão da plateia. A plateia é o observador. E o objeto de cena é que vai determinar os nomes das luzes. Então, o contraluz está sempre em relação ao objeto iluminado. E o observador, mesmo vendo de frente, a gente se refere a partir do objeto que está sendo iluminado. O contraluz ele promove uma quase silhueta, né? A gente percebe que o contorno fica bem nítido, a gente vê bem as formas, não entende seus volumes, porque a luz fica mais chapada numa escuridão de frente, assim como a luz de frente, mas com o seu inverso, ela chapa a imagem num único plano, e a gente tem sombras à frente, sombras alongadas, que dão uma determinada dramatizada na cena. O contraluz é muito utilizado em cenas de transição ou de início de espetáculo. Muitas das vezes se inicia o espetáculo, ficou comum, né, a partir da cortina aberta, o uso da cortina aberta, iluminar os objetos na cena, criar uma cena inicial para o espetáculo. No nosso roteiro de iluminação, a gente chama isso de abertura de plateia, que é a luz para a plateia entrar. E normalmente são usados contraluzes que insinuam o cenário, mas não o revelam. Contraluz também é usado para dar volume. Se a gente usa a luz frontal sozinha, a gente perde o volume dos objetos, eles parecem um pedaço de papel. Quando a gente ilumina o objeto de contra e de frente, a gente percebe toda a sua tridimensionalidade.
O contraluz também é usado nas cenas de transição, como eu falei. Quando existe uma transição de uma cena para outra, levada pela música ou levada por algum movimento no palco, a gente tende a tirar o que revela e manter o contraluz para dar continuidade na cena junto com a forma. Trouxe nessa imagem um contraluz baixo, ele está na altura do personagem, posicionado bem atrás dele. Ele traz essa sensação de profundidade. A luz, o contorno do personagem é todo marcado e a frente dele vira uma penumbra quase que completa, uma escuridão completa. O caminho que a luz faz, e a luz se propaga em linha reta infinitamente, até dispersar toda a sua energia, ela cria um caminho contínuo em direção à plateia e isso traz profundidade para o palco. Luz lateral. A luz lateral, ela trabalha, como o nome sugere, lateralmente. Ela é muito utilizada em balé, porque ela acentua o volume, acentua as formas. A luz lateral, ela pode ser usada de duas formas. Lateral baixa, onde está no mesmo plano que o objeto iluminado, na mesma altura, ou ela pode ser usada como corredor. A gente chama de corredor quando ela vem das varas, vem de cima. E isso produz uma forma diferente. Essa lateralidade faz também que a gente consiga um volume sem interferir no fundo da cena, na rotunda. O balé se utiliza muito, que é possível fazer um recorte sem interferir no fundo da cena e conseguir ter profundidade. A luz lateral, como disse, é chamada de lateral quando vem da mesma altura que o objeto iluminado, corredor quando vem de cima. A multiplicação disso pelas ruas da cena, a gente chama de rua mesmo, assim como é tratado pelos diretores, como os atores, criando ruas com corredores de luz ou com laterais de luz. Aqui eu trouxe um exemplo de luz lateral, também em foco, mas coloquei uma lateral única para que você visse o resultado de contraste entre um lado e outro. Você vê aqui nessa primeira imagem que a lateral, ela tá vinda dos dois lados, ela amplia bastante a forma, e ao tirar uma lateral isso se torna uma coisa muito mais dramática, muito mais soturna, por ter um lado não revelado. Luz de pino. A luz de pino, ela vem bem em cima do objeto iluminado. Ela derrama uma quantidade de luz em cima. Isso dá uma dramaticidade para essa luz. A gente precisa ter um cuidado com ela enquanto ator, porque quando a gente abaixa a cabeça, a gente some por completo, que a luz está no topo da cabeça. Para você valorizar esse tipo de luz, você precisa estar com o rosto mais levantado. É uma luz pontual, ela é muito utilizada para fazer objetos na cena, do cenário e os focos dos personagens, quando esses não demandam o revelar o rosto. Que aí a gente utiliza a luz frontal, o foco de luz. A luz de pino, assim como várias outras luzes, elas não são definidas por essa estrutura. Se eu tenho uma pessoa branca embaixo de um pino de luz, eu tenho um resultado. Se eu tenho uma pessoa negra embaixo de um pino de luz, eu tenho um outro resultado. Se eu tenho essa pessoa com um objeto reflexivo na mão, eu tenho um resultado. Se eu tenho ela com um objeto opaco em mãos, eu tenho um outro resultado. Essa luz, todas essas luzes vão depender de toda a estrutura cênica que vão modificar o seu comportamento. Se eu trabalho num figurino cheio de lantejoulas, eu preciso entender que a minha angulação vai jogar essa luz de volta para a plateia em forma de raios de luz. Inclusive fica super interessante, é lindo. Mas a gente precisa ter consciência de que tudo, desde a nossa pele, ao formato do nosso rosto,
a cor do figurino e o material que a gente está utilizando vai interferir no comportamento dessa luz. Inclusive o piso do palco, que se eu faço um pino e eu quero que o meu rosto esteja em total escuridão, eu não posso ter um piso claro, porque esse piso vai rebater e vai trazer a luz de fora e vai fazer o preenchimento. Um refletor que nós não comentamos, porque ele tem a estrutura muito parecida com o elipso, é o canhão. Aqui eu uso no exemplo de luz frontal pensando nesse canhão, que está sempre numa altura mais baixa do que a vara de luz. Esse canhão tem o mesmo funcionamento que o elipso e muitas das vezes em espetáculos, como a gente não tinha possibilidade de ter um canhão especificamente, eu substituí esse canhão por um elipso e alguém operou ali o elipso, né, em cima de um tripé. Nessa luz você vê que é projetada uma sombra muito alta no fundo. A luz muito frontal, ela vai te trazer um novo personagem, porque ele fica bem visível na cena. Então, quando a gente vai usar uma luz frontal, a gente tem sempre que estar pensando na sombra que vai ser projetada. Porque essa sombra é tão clara, tão marcada, que ela vira um novo personagem. Luz de chão ou luz de ribalta. A gente chama de ribalta pelo posicionamento que a gente já conhece das ribaltas no teatro, que eram luzinhas que ficavam no proscênio. A gente estendeu isso e tirou isso do espaço físico do teatro, mas ainda existem refletores que são utilizados como ribalta. Como você vê, a luz produzida pela ribalta causa uma coisa soturna, uma coisa meio obscura, deixa a sombra do rosto alongada, deixa a gente meio fantasmagórico. A gente tem ribaltas de LED também. A gente pode trabalhar essa luz vinda do chão RGB. É muito usado em balé e espetáculos infantis. Pensando um pouco no olho da câmera, a gente costuma trabalhar com luz principal e luz de preenchimento. A luz principal geralmente fica a 45 graus e a luz de preenchimento ela pode ser feita por uma luz direta ou pelo rebatimento, né, da luz principal. Para além desses posicionamentos mais comuns, a gente pode colocar refletor aonde quiser, na verdade. A partir da linguagem, do produto que você está trabalhando, você vai pensar onde você vai colocar esse refletor. E vale de tudo. Tem refletor na plateia, refletor no chão e até invenção de vara para pendurar refletor. Tem uma coisa muito comum em espetáculos de dança. Como a maior parte dos teatros não tem uma estrutura lateral na altura do objeto iluminado, é feito um balancinho. Um balancinho porque a gente coloca um pedaço de arame com um pedacinho de sarrafo embaixo, faz um buraquinho, bota o parafuso para pendurar o refletor. E aí a gente pendura na varanda do teatro isso. E aquele negócio fica ali pendente. Por isso, acredito que é sempre mais interessante pensar no resultado da luz e não no aparelho que vai ser necessário para conseguir essa luz. Porque esse aparelho você pode criar um. Todos os aparelhos foram inventados a partir de uma necessidade de luz e não o contrário. Então é interessante se desprender das estruturas que a gente conhece e pensar no resultado da luz. Como eu enxergo esse objeto sendo iluminado? E a partir disso pensar no aparato técnico que vai ser necessário para chegar a esse resultado.